Quero te convidar a abrir a Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? Vou repetir. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém. Senhor, fala conosco nessa noite, Pai, para a glória do Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem sentar-se. Fiquem à vontade. Queridos, o assunto principal, central da porção que acabamos de ler é sobre a vontade de Deus na oração. A vontade de Deus na oração. Porém, antes de tratarmos desse tema, é importante enfatizarmos, a importância da oração em nossa vida. A importância da oração na nossa vida. Isso porque João diz aí que nós temos que ter confiança ao nos aproximarmos de Deus. Versículo 14, parte A. Temos que ter confiança. E essa confiança, ela não está baseada em nossas obras, em nossos méritos. Essa confiança está baseada nos méritos de Cristo, que morreu a nossa morte, para que vivamos a sua vida. Essa confiança está no fato de Jesus Cristo ser o nosso mediador e do Espírito Santo ser o nosso intercessor. Assim sendo, como diz Hebreus 4,16, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Assim que temos que nos apresentar a Deus, com intrepidez, com confiança. John Wesley disse certa feita que precisamos fortalecer as nossas mãos frouxas e firmar os nossos joelhos fracos pela fé e pela oração. Aí ele faz uma pergunta: você ora, você jejua? Então importune o trono da graça e seja persistente em oração. E só assim você receberá a misericórdia de Deus. Portanto, queridos, já que estamos tratando da oração, como saber a vontade de Deus ao orarmos? Como saber se aquilo que estamos pedindo é ou não é da vontade de Deus? Como saber se o que desejamos em oração está em conformidade com o desejo de Deus? Pelo que pedimos. Será que a oração é como um cheque em branco, em que colocamos nela todos os nossos pedidos de maneira indiscriminada, sem nenhum princípio? Vou ler mais uma vez 1 João 14, 15. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, segundo o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, o segredo para ser atendido é orar segundo a vontade de Deus. Não é isso? E a vontade de Deus, em muitos casos, está revelada na própria palavra de Deus. Porém, não tem como negar que existem coisas pelas quais não sabemos se é ou não a vontade de Deus. Há pouco tempo eu estava orando por uma pessoa bem próxima que foi fazer uma prova de um concurso público. A pessoa se dedicou ao máximo para fazer aquela prova, ao máximo. Ela pagou um preço que poucos estão dispostos a pagar, de dedicação, de tempo, estudando, lendo, aprendendo, assistindo vídeos. Porém, queridos, eu não sabia se era ou se não era a vontade de Deus que tal pessoa passasse nessa prova. Portanto, eu não fiz a oração da fé.
né? A oração da certeza, a oração da confiança, crendo que era a vontade de Deus. Mas simplesmente eu orei dizendo: Senhor, ele estudou muito. Senhor, esse é o sonho da sua vida. Ele deseja muito passar nessa prova, porém, se for da tua vontade que ele passe, então que o Senhor faça com que ele se lembre de tudo aquilo que ele estudou. Ele não está indo lá para ficar chutando na prova, mas ele se dedicou, estudou. E eu orei: Senhor, honra a dedicação que ele teve, mas acima de tudo, faça-se a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor, do que nós mesmos pensamos que seja o melhor. Amados, o Senhor sabe o que é melhor, tanto para a pessoa pela qual orei, como o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Ele sabe o que é melhor. Esse é só um exemplo, mas existem várias coisas que não sabemos se é ou não é a vontade de Deus para a nossa vida. Porém, existem promessas na Bíblia que são a plena vontade de Deus para nossas vidas e pelas quais precisamos orar com fé e não com dúvida, orar na plena certeza de que o Senhor vai nos conceder aquilo que pedimos, no tempo dEle, na hora dEle e nos propósitos dEle. Olha o que Jesus disse em João 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Queridos, quando permanecemos na palavra de Deus, quando a palavra de Deus permanece em nós, então sabemos qual é a vontade de Deus. Pois quando pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, como diz 1 João 5, 14, 15, Ele nos ouve. E mais, além de nos ouvir, o texto diz que temos o que dele pedimos. Essa é a palavra de Deus. Porém, será que a Bíblia nos revela, ou não, alguns fatos que são da vontade de Deus? Será que algumas orações devem ser feitas na plena certeza de fé, crendo que é a vontade de Deus nos conceder aquilo que pedimos? Eu creio que sim, que com certeza existem coisas que já estão reveladas na Bíblia que é a vontade de Deus. Por exemplo, é da vontade de Deus a nossa santificação. É óbvio, né? É óbvio. 1 Tessalonicenses 4:3 diz que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Então já está revelada a vontade de Deus. É a nossa santificação, a nossa separação. E a palavra grega, porneia, traduzida aqui por imoralidade sexual, significa pecado sexual, relações sexuais ilícitas, atitude sexual ilícita. Ou seja, essa simples palavra abrange todos os tipos de pecados na área sexual, como adultério, fornicação, sexo antes do casamento, pedofilia, homossexualismo, lesbianismo, pornografia, etc. Amados, no contexto cultural em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, a imoralidade sexual era algo comum, corriqueiro, mas totalmente errado e contrário aos princípios de Deus. Aquela sociedade era permissiva, aquela sociedade era promíscua ao extremo. A vida sexual no mundo grego-romano, nos tempos do Novo Testamento, era um caos total, sem lei. Naquela época, a vergonha parecia ter sumido da terra, assim como hoje, não é? Muito diferente. Os homens proeminentes daquela época viviam em adultério, tinham as suas amantes. As mulheres casavam-se para se divorciar e se divorciavam para novamente casar. O filósofo romano Sêneca chegou a dizer que a inocência não era somente rara, mas totalmente inexistente naquele contexto. E agora o apóstolo Paulo vai na contramão daquela sociedade maligna e diz que a vontade de Deus para nós
é a nossa santificação, a nossa separação. Ou seja, pedir por santificação, estar no centro da vontade de Deus. Sempre que oramos ao Senhor para não nos deixar cair em tentação, Ele nos ouve, Ele nos atende, porque é da vontade de Deus a nossa santificação. Sempre que pedimos perdão por algum pecado, com arrependimento sincero e a plena convicção de não querer praticar mais, Ele nos perdoa, Ele nos levanta, Ele nos dá uma outra oportunidade. Sempre que pedimos a Deus forças para orar, para jejuar, queridos, Ele nos ouve porque é da vontade dEle a nossa santificação. Deus não deseja de maneira alguma que você viva preso à pornografia, ao adultério, ao homossexualismo, à fornicação ou a outro pecado qualquer. O desejo de Deus é que você, é que eu, é que nós sejamos todos livres dessas porcarias, em nome de Jesus. Ele deseja a nossa santificação, Ele deseja a nossa alegria e não a nossa tristeza. Queridos, as instruções de Deus com referência ao sexo não têm como objetivo nos privar da alegria, mas sim nos proteger de modo que não percamos a alegria. Isso porque toda pessoa que está presa em algum pecado sexual é infeliz, é vazia, é frustrada. Toda pessoa que é escrava do pecado, seja ele qual for, é uma pessoa infeliz. Mas Jesus quer lhe dar vida, e vida em abundância. Jesus quer te libertar, seja lá de qual pecado for, porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Segundo, queridos, é também da vontade de Deus nos dar o Espírito Santo. Isso é óbvio. É da vontade de Deus nos dar o Espírito Santo. Em Lucas 11:13, o Senhor Jesus disse o seguinte: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Queridos, veja que interessante essa referência do Senhor Jesus. Jesus disse que somos maus. Nosso coração, humanamente falando, é mau. Assim como a lei da gravidade nos puxa para baixo, nossa natureza humana exerce a mesma função da lei da gravidade, só nos puxa para baixo. Certo pastor perguntou a uma jovem da igreja se ela tinha um coração bom. Ela respondeu que sim, que ela tinha um coração bom. O pastor então argumentou com ela dizendo: você entendeu bem a minha pergunta? Será que teu coração é bom mesmo ou é mau? Você é boa ou é má? A menina respondeu: pastor, meu coração é mau, muito mau. O pastor não entendeu nada e mais uma vez questionou: mas como pode harmonizar essas duas respostas? Primeiro você disse que tinha um coração bom e logo em seguida disse que tinha um coração mau, muito mau. Afinal de contas, o teu coração é bom ou o coração é mau? Né? Duas respostas. E ela disse: pastor, eu sei que tenho um coração bom porque Deus me deu um novo coração. Eu sei que tenho um coração bom porque Deus me deu um novo espírito. Eu sei que Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é meu Salvador. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Nesse sentido, eu tenho um coração bom. Até porque o Espírito Santo habita em mim, faz morada em mim. Mas eu sei também que tenho um coração mau, porque muitas vezes eu o encontro lutando contra o meu novo coração. Eu tenho um coração mau no sentido de que a minha velha natureza constantemente quer me colocar para baixo, no pó, na lama. Então, amados, Jesus disse que somos maus, é uma afirmação, e que mesmo sendo maus, gostamos de dar boas coisas aos nossos filhos. É ou não é? Quem não gosta de dar bons presentes aos filhos? Agora, por outro lado, Deus é bom, está no céu, e deseja dar o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem.
Ou seja, eu não preciso orar pedindo, Senhor, se for da tua vontade, enche-me do teu Espírito Santo. Amados, a vontade de Deus já está revelada aqui, e em várias referências da palavra de Deus. A promessa já foi feita, e Deus é fiel. Charles Finney disse certa feita que quando Deus promete algo, somos levados a crer que receberemos quando orarmos por isso. Portanto, não temos o direito de acrescentar um "se" e dizer, Senhor, se for de sua vontade, dá-me o seu Santo Espírito. Isso é insultar a Deus. Colocar um "se" na promessa de Deus quando Ele não colocou nenhum é o equivalente a acusar Deus de falta de sinceridade. E eu concordo com ele, concordo. Agora, por outro lado, é bem verdade que antes de pedirmos para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos pedir que Deus nos esvazie de nós mesmos. Esse é o fato, esse é o contraponto, por assim dizer. E como já dizia D.L. Moody, antes de pedirmos que Deus nos encha, devemos pedir que Ele nos esvazie. E ele diz mais, no momento em que os nossos corações forem esvaziados do orgulho, do egoísmo, da inveja, da ambição, da murmuração, do interesse próprio e de tudo que seja contrário à lei de Deus, o Espírito Santo virá e encherá cada canto de nosso coração. A grande verdade é que muitos de nós clamamos a Deus para sermos cheios do Espírito Santo quando já estamos cheios de outras coisas. E não tem como colocar os dois ao mesmo tempo. Então Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Essa é a vontade de Deus. Porém, precisamos preparar o nosso coração para que ele venha com poder. Precisamos nos arrepender de nossos pecados. Precisamos abandonar nossos pecados de estimação. Precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, preparar o caminho do Senhor. Sempre há um preparo, queridos. Nada acontece por acaso. Terceiro, é a vontade de Deus salvar os perdidos. Isso é fato. É a vontade de Deus salvar os perdidos. Em Lucas 19:10, Jesus revelou a vontade de Deus dizendo que ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ou seja, essa é a vontade de Deus em relação aos que ainda não se converteram. Deus não quer que ninguém se perca, não é isso? Mas que todos venham ou cheguem ao arrependimento. Sendo assim, não precisamos orar a Deus dizendo, Senhor, se for da tua vontade, salva meu filho. Senhor, se for da tua vontade, salva minha filha, meu vizinho, minha sogra, meu pai, minha mãe, meu tio. Queridos, é da vontade de Deus salvar os não convertidos. O que precisamos fazer? Esse é o outro lado, é orar com mais fervor, é interceder, é jejuar, é clamar, é pregar o Evangelho, fazer a nossa parte e crendo que Deus vai alcançá-los. Queridos, não podemos desistir de orar por ninguém. Precisamos literalmente orar sem cessar. Orar sem cessar. Certo pregador, pouco tempo antes da morte de George Miller, o pai dos órfãos de Bristol, perguntou-lhe se ele orava muito. A resposta foi esta: algumas horas todos os dias, e ainda vivo no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto deitado e quando me levanto. Estou constantemente recebendo respostas. Uma vez persuadido de que certa coisa é justa, continuo a orar até a receber. Nunca deixo de orar. Milhares de almas têm sido salvas em respostas às minhas orações. E eu espero encontrá-las, dezenas de milhares delas, no céu. O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Tenho orado, diz ele, 52 anos, diariamente, por 2 homens, filhos de um amigo da minha mocidade. Não são ainda convertidos, porém, espero que se convertam. Como pode ser de outra forma? Há promessas inabaláveis de Deus e sobre elas eu descanso.
Queridos, depois de 52 anos de oração por essas duas vidas, um deles se converteu no enterro de George Miller. E o segundo se converteu uma semana depois em que George Miller havia morrido. A fé, segundo Hebreus 11:1, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé, George Miller levantou orfanatos, alimentou milhares de órfãos, pregou a milhões de ouvintes em redor do globo e ganhou multidões de almas para Cristo. Inclusive, ele ganhou os 2 filhos de seu amigo pela fé, mesmo depois de morto, pois essa era a vontade de Deus, salvar os perdidos. Sendo assim, queridos, não olhe nunca para ninguém como se essa pessoa fosse uma pessoa muito dura, uma pessoa muito indigna e que não tem jeito para ela. Não, continue orando, continue intercedendo, pois há salvação sim, enquanto há vida há esperança. Jesus veio buscar e salvar os perdidos, e seja lá qual for o grau do perdido, porque tem uns que às vezes aparentemente são menos perdidos, outros mais perdidos, mas Jesus salva qualquer um deles. Quarto, queridos, é da vontade de Deus perdoar nossos pecados, assim como curar as nossas enfermidades. É a vontade de Deus perdoar os nossos pecados, assim como curar as nossas enfermidades. Eu vou repetir o versículo 14 do início. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve e nos atende. O Salmo 103, versículo 1 a 5 é interessante. Diz assim, ouça: bendiga ao Senhor minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Observou o versículo 3? É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas doenças. Amados, é tanto da vontade de Deus nos perdoar, como também nos curar. Deus nos perdoa e nos cura com base no sacrifício de Cristo na cruz e também mediante o nosso arrependimento. E mais, não podemos encobrir os nossos pecados, mas confessá-los e abandoná-los. Provérbios 28:13 diz que quem encobre os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. 1 João 1,9 diz que se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sendo assim, é da vontade de Deus perdoar pecados, pois Jesus, aquele que não cometeu pecados, morreu na cruz por nossos pecados e em nosso lugar. Isaías 53:6 diz que todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O versículo 11 de Isaías 53 diz também: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Repito, o perdão que usufruímos custou a vida do Filho de Deus. Isso é graça, isso é favor, isso é misericórdia. Porém, não podemos abusar, queridos, nem da graça, nem do favor e nem da misericórdia de Deus. Não podemos. Deus tem perdão para nos dar, mas não sabemos quando a paciência dele vai se esgotar. Paciência tem limite, até para Deus. Deus é longânimo, sim, mas a Bíblia mostra alguns casos de pessoas em que eles transbordaram o cálice, chegaram no limite. Lembra de Belsazar? Depois dá uma lida na história dele lá em Daniel capítulo 5. Belsazar, ele foi criado no palácio. Ele era filho do rei Nabucodonosor. Queridos, ele viu com seus próprios olhos
o juízo de Deus sobre a vida de seu pai. Juízo de Deus sobre a vida de seu pai. Um dia, Nabucodonosor estava andando no terraço de seu palácio e disse o seguinte para si mesmo: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Viu o detalhe? Eu. E por causa de seu orgulho, a Bíblia diz que Nabucodonosor foi arrancado do reino dos homens e levado ao reino dos animais. Em Daniel 4, 31 a 34, o próprio Nabucodonosor aqui está dando um testemunho, um antes e depois da conversão dele. Diz que as palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que lhe disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. Queridos, aqui é o testemunho do próprio Nabucodonosor. Ele está contando, como já disse, o antes e o depois da sua conversão. Porém, Belsazar, seu filho, viu tudo isso diante de seus olhos e mesmo assim continuou vivendo uma vida devassa no pecado. Belsazar devia ter a mesma idade de Daniel, talvez fossem até amigos, teve influência de Daniel, mas Daniel seguiu por um caminho e ele seguiu por outro caminho, um caminho de devassidão. O Salvador bateu a porta do seu coração muitas vezes, por meio desses eventos que ele testemunhou. Ele viu o que aconteceu com o pai dele. Ele foi um homem que viu Deus pesando a mão em alguém muito próximo a ele. Ele sabia, queridos, o que era conversão. Literalmente, pois ele viu que seu próprio pai havia se tornado um servo de Deus. Ele viu que o verdadeiro Deus foi louvado e adorado no palácio, que agora ele, Belsazar, era rei. Porém, certo dia, Belsazar brincou com as coisas de Deus. Brincou com as coisas de Deus. Ele fez um banquete regado a muito vinho, sexo e bagunça. E depois que estava doidão de ter tomado da número 1 a 51, cheio de álcool, mandou que trouxessem as taças de ouro, de prata, que seu pai Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que ele e os seus nobres, e as suas mulheres, e as suas concubinas bebessem nessas taças. E assim começaram a beber naquelas taças. De repente, diz a Bíblia, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede da parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Sabe o que foi escrito? Mene, mene, tekel e parzim. Daniel interpretou esse enigma no capítulo 5, versículo 26 a 28, e disse o seguinte na cara de Belsazar, o seguinte: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E naquela mesma noite, ele morreu sem estar preparado. Ele brincou com o pecado. Qual a lição que eu aprendo? Eu aprendo que é da vontade de Deus perdoar todos os nossos pecados, porém, não podemos e nem devemos
abusar da paciência de Deus, como fez Belsazar aqui. Sturge Oliote diz que há uma linha invisível que separa a paciência de Deus de sua ira. Os que persistem em andar no caminho errado cruzam essa linha invisível e chega um dia em que Deus diz: basta. Queridos, não há um caminho especial que conduza ao inferno. Não existe um caminho especial que conduza ao inferno. Basta, é necessário apenas permanecer por tempo suficiente em seu próprio caminho. Deixa a vida te levar, que você vai para lá. Que Deus tenha misericórdia. Portanto, é da vontade de Deus perdoar pecados. Porém, não podemos e nem devemos abusar da paciência de Deus vivendo na prática do pecado. E eu concluo dizendo que é da vontade de Deus nos curar fisicamente também, para a glória dele. Creio que é da vontade de Deus tanto perdoar nossos pecados, como também curar as nossas enfermidades, quando oramos com fé, na plena certeza de que ele nos ouve. Eu nunca li na Bíblia, queridos, alguém indo a Jesus, enfermo, e recebendo dele a seguinte resposta: não quero te curar. Essa não é minha vontade para a sua vida. Muito pelo contrário, todos que foram a Jesus doentes foram curados. Certa feita, um homem coberto de lepra se aproximou de Jesus com uma pergunta: Senhor, se tu quiseres, podes me curar? E a resposta de Jesus foi: sim, eu quero, seja limpo. E ele foi literalmente curado para a glória de Deus. Ele não disse para aquele homem, sim, amados: filho, é da minha vontade que você morra leproso. Jesus não disse para ele: eu tenho algo muito profundo para te ensinar com esse mal, com essa enfermidade. Jesus não disse: olha, segure mais um pouquinho, essa doença é uma bênção para você. Não, querido, Jesus não disse essas coisas. Jesus disse: eu quero, seja curado. E imediatamente, diz a Bíblia, aquele homem foi curado, porque era da vontade de Deus. Lembra do Salmo 103, 3? Que lemos há pouco? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades. O mesmo Deus que perdoa é o que cura. Particularmente, eu nunca orei por ninguém que estava enfermo, dizendo: Senhor, se for da tua vontade, cura essa pessoa. Eu sempre oro, crendo que Deus vai curá-la, no nome de Jesus. Pastor, você me pergunta, e se a pessoa por quem você orou com fé morrer? Queridos, quem cura é Jesus, não sou eu. Quem cura é Jesus, no tempo dele, da maneira dele. A minha parte como pastor é fazer a oração da fé por aqueles que creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o que ele fez no passado faz no presente. Em Marcos 11, 22 a 24, olha o que o Senhor Jesus disse: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-te e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. O que está em jogo aqui é a fé de mãos dadas com a oração. Então, amados, eu creio na cura divina, eu creio em milagres, pois eu já vi e experimentei milagres para a glória de Deus. Portanto, quem cura é Deus e não um homem. E Deus cura na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer e como Ele quer. E mais, quem levanta o doente é Deus e não um pastor ungido, por assim dizer. Quem restaura o corpo físico é a oração da fé feita em nome do Senhor e não em nome do pastor. Quem perdoa pecados é Deus e não um homem, quando há arrependimento verdadeiro. Portanto, queridos, guarde essa frase final: viva sempre à espera de um milagre. É que eu falo com muitas pessoas pelas quais eu oro: não abandone o tratamento, não jogue remédio fora, faça tudo o que está às suas mãos fazer, mas continue crendo no milagre, vá até o fim na sua fé.
E às vezes eu falo, mesmo que você morra com essa doença, continue crendo que Deus é bom e Ele quer te curar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, amados. Pai amado, Pai querido, Senhor do universo, a Tua mensagem, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Sabemos que muitas coisas a Tua palavra já nos garante ser da Tua vontade, nos ouvir, nos atender, nos responder, Pai. Carecemos, Senhor, de mais iluminação dia após dia da Tua palavra, para que não venhamos, Senhor, ficar dando murro em ponta de faca, Senhor, fazendo orações muitas vezes erradas que acabam duvidando da Tua palavra, duvidando da Tua fidelidade, duvidando das Suas promessas. Ó Deus eterno, em nome do Teu Filho Jesus, cremos literalmente que é da Tua vontade a nossa santificação, a nossa separação, Senhor, de tudo aquilo que venha nos tornar lerdos na Sua caminhada, Pai. Cremos que é da Tua vontade, literalmente falando, nos conceder o Teu Santo Espírito para uma vida mais dinâmica, cheia, poderosa, uma vida, Senhor, na Tua presença diariamente. Mas sabemos também que antes de o Senhor nos encher, temos que nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, e só Teu Espírito Santo pode nos convencer dos nossos pecados, nos perdoar, nos lavar. Senhor, cremos que é da Tua vontade também salvar os perdidos, Senhor, os piores, porque Teu Filho Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cremos, Senhor, também que é da Tua vontade nos perdoar, Pai, nos limpar, nos levantar, nos restaurar, nos purificar de todo o pecado. Mas cremos também e temos que ter cuidado, porque, como eu disse, Senhor, a Tua paciência também tem limites. Ajuda-nos, Senhor, a não abusar da Tua paciência. Senhor, que haja temor em nossas vidas, que haja temor e tremor, Senhor. E cremos também que é da Tua vontade, Senhor, nos curar, Senhor, nos curar. Pai, são tantas as causas que nos levam, Senhor, a enfermar, são tantos os motivos e as razões, mas independente de qual causa seja, Senhor, nós cremos que é da Tua vontade nos curar, nos restaurar, Pai. Então peço a Ti, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha nos perdoar, nos limpar. E também, Senhor, peço a Ti que o Senhor venha curar os enfermos aqui nessa noite. Que o Senhor venha estender as Suas poderosas mãos, Senhor, para curar, para que haja sinais e maravilhas no nome do Teu Filho Jesus, como os apóstolos oraram lá em Atos 4:30, Senhor. E a Tua palavra diz que houve a manifestação do Teu poder. Ó Deus, em nome de Jesus, toca, Senhor, nos enfermos. E nós damos uma ordem nesse momento, que todo espírito de enfermidade saia em nome de Jesus e que sejamos curados para a glória do Senhor. E mais, Senhor, nós nos antecipamos, por quê, meu Pai? Nos antecipamos porque muitas vezes podemos estar com algum problema que não temos nem noção, Senhor, que temos. E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos curar também, nos restaurar, que seja repreendida toda célula cancerígena em nome de Jesus, todo câncer de próstata em nome de Jesus, toda cegueira, toda pressão alta nas vistas, que em nome de Jesus sejamos restaurados, até de problemas que nem sabemos que temos, que possa estar se desenvolvendo em nosso corpo. Cremos, Senhor, que o Senhor cuida de nós, se preocupa também com essa área das nossas vidas, e cremos que Tu és fiel para fazer infinitamente muito além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme a Tua palavra diz, Senhor. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E nós cremos. E esse que vai impor as mãos sobre os enfermos pode ser a nossa própria mão, ó Deus, pela fé, impondo a mão em nós mesmos e crendo que o Senhor está
colocando a sua mão na nossa mão e nos restaurando em nome do teu Filho Jesus.